Nossa segunda parte da aula. Essa aula, a primeira foi uma introdução e essa seria a segunda aula de 10 aulas. E eu vou dar apenas essas duas, mas eu vou disponibilizar o esboço das duas aulas para que chegue em vocês, porque eu sei que às vezes não dá para anotar tudo e tem coisas que não estão no esboço, então é bom sempre anotar, mas o esboço está bem organizadinho para que vocês tenham como revisar e continuar estudando. E pode utilizar também na sua igreja, pode apagar o meu nome e colocar o teu, e aí você pode usar, não tem direito de cópias de nada, você pode usar esse ensino onde você quiser. Então você vai poder ter aí o material para você estudar, ok? Então nós vamos avançando aqui. Meu tangedor, gente, sumiu. Vem comigo, Gabriel. Me segue. Nós vamos para a segunda parte, então, do nosso ensino. E enquanto a gente continua olhando para as Escrituras aqui juntos, a gente vai perceber uma coisa. Vamos imaginar que a Bíblia seja uma música, que a Bíblia seja uma canção. E se ela é uma canção, ela tem um refrão. Então, o refrão é aquela parte forte da música que fixa a mensagem da música como um todo. Então, se a Bíblia tiver ela for uma música e ela tem um refrão, o refrão é Deus quer morar na terra. Basicamente é isso. E nós vamos encontrar em toda a narrativa da Bíblia esse assunto. Vamos encontrar ele em Gênesis, como a gente viu, e na consumação, no dia do Senhor. Então, eu queria que você abrisse comigo lá em Apocalipse, no capítulo 20. E nós vamos olhar o dia do Senhor. O dia do Senhor. Vocês vão estudar isso ainda, e eu vou só adiantar. O dia do Senhor são os 3 anos e meio. Os 3 anos e meio antes do retorno de Jesus, entrando por dentro do milênio. O milênio é um período de 1000 anos, onde Jesus vai voltar e vai estabelecer um reino literal e físico de 1000 anos. Por que ele vai ter esse reino de 1000 anos? Porque ele vai restaurar a terra em 1000 anos. Então imagina, Deus vai ter muito trabalho para restaurar Pavuna, que é um bairro maravilhoso aqui do Rio. Só que não. Deus vai ter muito trabalho para restaurar São Gonçalo, Alcântara. Quem é de São Gonçalo aí? Então ele vai ter que restaurar o Jockey, Arsenal, né? E lá tem muitos valões, rios poluídos. Então Jesus precisa de tempo. O reino de Deus, ele é literal, ele é físico e ele não é um pó de pirim-pim-pim. Então, quando Jesus voltar, ele não vai jogar uma purpurina no mundo e ele vai restaurar. Não, nós vamos trabalhar com ele. Por isso que a Bíblia diz que ele comprou toda pessoa de tribo, língua, nação e etnia e fez desses um reino de sacerdote que reinarão sobre a terra. Então, enquanto a gente ministra ao Senhor, na volta de Jesus, a gente vai restaurar a terra. E isso é literal. Então, por exemplo, a Bíblia fala que a folha da árvore da vida vai servir como um remédio. Então a gente vai ter medicina no milênio. Já parou para pensar? Se você não for uma médica que vive para a glória de Deus, a sua profissão não vai ter valor eterno no milênio. Então você vai continuar médica no milênio. Por que isso? Porque no retorno de Jesus, nem todos vão ser salvos. Vai ter aqueles que são chamados de resistentes. Eles não estão do lado do anticristo, mas também não se converteram. Eles sobreviveram à grande tribulação. E eles vão estar vivos na terra. E a Bíblia fala que aqueles que viverem com 100 anos, viverão pouco. Lembra que os homens no início viviam 600, 700 anos? Então, a ecologia, a qualidade de vida vai estar tão boa que as pessoas vão viver muitos anos. E essas pessoas não vão ter um corpo glorificado. Elas vão ser pessoas não salvas. E é por isso que nós vamos ainda ter discipulado no milênio. Ou seja, se você for um professor da Bíblia nesta era, você vai continuar sendo um professor da Bíblia na era vindoura. Por isso que o Isaías diz que de Sião sairá a lei. Porque a lei vai ser o estatuto que vai governar cada área da sociedade. Então a lei vai influenciar a educação, a lei vai influenciar o governo, a política, as artes. Tudo vai ser influenciado pela lei do Senhor. Então a gente vai precisar de professores lá. Então se você é um professor que vive para a glória de Deus, você também vai continuar vivendo como professor. Imagina os engenheiros.
arquitetos, muitos prédios, muita infraestrutura vai ser destruída por causa dos juízos de Deus e também da fúria de Satanás. Então Isaías diz, nós vamos restaurar as cidades que estão em ruínas. Então vai ter trabalho físico. E a gente vai trabalhar para que essa terra fique totalmente restaurada. Então, Apocalipse 20, ele fala sobre esse período de tempo. E vocês vão estudar um pouco disso ainda aqui na escola. Mas vamos olhar Apocalipse 20, do 1 ao 6. E vi descer do céu um anjo com uma chave do abismo e uma grande corrente na mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou ele ali por 1000 anos. Lançou ele no abismo, onde fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto ainda um pouco de tempo. Então vi tronos, e foi dado o poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal da besta, nem na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é o que participa da primeira ressurreição. E a segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Então, o milênio não é o fim ainda. O milênio é um período de 1000 anos, que Jesus já vai estar aqui fisicamente. É um período de 1000 anos, onde nós vamos trabalhar com Jesus para restaurar a terra. E qual é o objetivo de restaurar a terra? Vamos lá em Apocalipse 21 agora. Vamos olhar Apocalipse 21, do 1 ao 4. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram. O mar já não existe. Então vi a cidade santa, a nova Jerusalém, o Éden, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva, preparada para o seu noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. Apocalipse 22, do 1 ao 3. Então o anjo mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que produz frutos de mês em mês, e a folha das árvores serve para cura das nações. Ali jamais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos ministrarão a ele, e verão a sua face, e na testa deles terá o seu nome. O objetivo do milênio é a restauração da terra, para que o Pai venha morar na terra. Não só Jesus vai vir morar na terra, mas o Abba vai vir morar na terra. Você imagina isso? O Criador de todas as coisas morando entre nós, e você vivendo a eternidade inteira para conhecer Ele. Deus é infinito, não tem como um dia você chegar e falar: eu conheci tudo dele. Mas Ele vai estar aqui fisicamente, em plenitude, o tabernáculo de Deus. A terra vai ser a casa de Deus, e você vai viver toda a eternidade gozando e se alegrando em ministrar ao Senhor. Isso é o plano de Deus. É nisso que você está envolvido. Você já parou para pensar que você pode acelerar isso? A Bíblia é clara, ela fala que você pode apressar a vinda do dia do Senhor. Você pode apressar o cumprimento total desse plano. Então nós vamos perceber que em toda a Bíblia, Deus está expressando o desejo dele de querer habitar plenamente entre nós. Então vamos olhar algumas passagens, você pode só tomar nota para que você depois leia. Vamos olhar Êxodo 25, 4. Êxodo 25, 4 diz: e eles me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Êxodo 29, 45. Habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus,
e eles saberão que eu sou o Senhor Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Levíticos 26, versículo 11, diz: estabelecerei o meu tabernáculo no meio de vós, e não sereis uma abominação para mim. Andarei no meio de vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. 1 Reis 6,13. E habitarei no meio dos israelitas, e não desampararei o meu povo Israel. Zacarias 2,10. Exulta-te, alegra-te, ó filha de Sião, pois venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Ezequiel 32, 27 ao 28. Meu tabernáculo permanecerá com eles, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo, e as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Isaías 57, 15. Pois assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo: habito num lugar alto e santo, e também habito com o quebrado e contrito de espírito, para vivificar, avivar o espírito dos humildes e de coração contrito. 2 Coríntios 6,16. Habitarei neles, e entre eles andarei. Essa expressão entre eles andarei é a mesma usada para quando fala que Deus passeava no meio do Éden. Entre eles andarei, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Efésios 2, 21, 22 fala da construção. Nele, em Cristo, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor, no qual vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Esses são só alguns versículos. A minha pergunta é: você já tinha reparado que tinha tanto versículo na Bíblia falando que Deus quer morar na terra? Isso são só alguns versículos, não são todos os versículos. Então, por isso que nós podemos enfatizar que se a Bíblia é uma música, ela tem um refrão. E o refrão é: Deus quer morar com a gente. A questão que a gente precisa pensar é: o que significa Deus habitar? O que significa essa expressão? Quando a gente usa essa expressão que Deus quer habitar conosco, a gente está falando da presença de Deus manifesta ou manifestada. Então, existe uma medida da presença que a gente chama de presença manifesta. E essa é uma maneira de Deus se mover totalmente diferente do que a gente mais comumente percebe, que é a sua onipresença. Então, a onipresença de Deus, ela é uma onipresença, está em todo lugar. Ela está na China agora, ela está no mais fundo do oceano, ela está aqui, ela está lá com seu pai na sua cidade. A presença de Deus, ela é onipresente. É por isso que a oração do Pai Nosso é: Pai Nosso que estás no céu, mas a melhor tradução seria Pai Nosso que enche os céus, porque Ele enche o primeiro céu, Ele enche o segundo céu, Ele enche o terceiro céu, Ele enche toda a terra. Então, isso é a onipresença de Deus. E a gente precisa honrar as diversas maneiras que a presença de Deus se move e age. Mas aqui, quando a gente está falando de Deus habitar entre os homens, a Bíblia está falando exatamente sobre a presença manifesta de Deus e não sobre a sua onipresença. E se a gente entende isso, a gente também vai entender que tem uma coisa que está faltando no nosso meio: a presença manifesta. Ele não está se movendo da maneira como Ele quer se mover no Brasil. A presença manifesta de Deus, ela é visível, ela é tangível. E obviamente que um dia esse nível da presença vai chegar tanto que Ele vai cobrir toda a terra, que vai ser nesses versículos que a gente viu, onde vai ter um novo céu, uma nova terra, e a presença de Deus vai estar ali em uma total plenitude, e a gente não vai morrer, porque a gente vai estar em um corpo ressuscitado. Mas antes disso acontecer, existe uma medida da presença de Deus que essa geração precisa experimentar para que a gente aproxime-se mais em preparação para a habitação de Deus plena. Então vamos dividir da seguinte forma, se você quiser anotar no seu caderninho. Existe a visitação, e nós temos sido visitados pelo Senhor. A visitação do Senhor são aquelas reuniões onde a presença de Deus vem, ela nos toca de uma maneira poderosa, a gente vê curas, a gente
se emociona, algumas pessoas caem, prostram-se, e a gente tem sido visitado pelo Senhor. Além da visitação, existe o que eu chamo de habitação substancial, ou você pode pôr em parêntese, hospedagem. Uma visita, quando é bem cuidada, ela quer voltar, sim ou não? E aí ela pode ficar alguns dias mais. Então imagine se Deus se hospedasse na sua cidade por 15 dias. De tanto que você honrou a visitação dele, você não foi leviano com o mover, você não foi superficial com o mover, porque sabe para que serve o mover do Espírito, o mover da presença de Deus? O mover de Deus é como a sarça. A sarça era só um meio de Deus atrair Moisés a focar em Deus. Então toda a experiência que você tem aqui nessa escola, em qualquer outra conferência, onde você é tocado, onde você se arrepia, onde você tem experiências com Deus, isso não é um fim em si mesmo, isso é só um convite para que você passe a desfrutar dessa experiência ou da busca por essa experiência na sua segunda-feira. Porque qual é o caos da nossa geração? É que a segunda-feira rouba tudo aquilo que a gente recebe na sexta, no sábado e no domingo. Então, essas experiências, elas precisam ser honradas. Como que você vai honrar essa visitação? Quando você começar a cultivar o que nós chamamos de prática da presença de Deus. Sabe como você pode honrar a presença de Deus hoje, agora? Honrando o Espírito Santo. O Espírito Santo é a presença de Deus em você. Jesus não está em você agora. Jesus está agora à destra de Deus Pai. E Ele foi para que Ele deixasse um outro parecido com Ele, que é Deus. Mas como que a gente trata o Espírito Santo? Como algo. O Espírito Santo não é algo, Ele não é um arrepio, Ele não é um fogo apenas, Ele não é uma água, Ele não é, sabe, Ele não é uma emoção, Ele é uma pessoa. E comumente nós estamos ignorando isso. Nós não falamos com o Espírito Santo, nós não conversamos com o Espírito Santo, nós não somos perceptíveis aos impulsos dele. E a Bíblia é clara, ela fala que você pode entristecer e extinguir o Espírito Santo. Isso é uma forma de desonrar as visitações do Senhor. Então, se você não aprender a honrar o Espírito Santo, a gente nunca vai partir para esse segundo nível, que nós chamamos de habitação substancial, ou que nós chamamos de uma hospedagem do Senhor. Então eu queria ler algumas passagens para que a gente pensasse na diferença entre a onipresença e a presença de Deus manifesta. Vamos olhar 1 Reis 8, 26 ao 28. Isso eu queria que você abrisse comigo. E Salmo 139, muito conhecido de todos nós, Salmo 139, versículos 7 e 9. E vamos aprender algumas coisas com a porção dessas escrituras. Diz assim, 1 Reis 8, 26, agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a palavra que dissestes ao teu servo Davi, o meu pai. Mas na verdade, habitaria Deus na terra, sendo que os céus dos céus não podem te conter, muito menos o templo que eu te edifiquei. Vamos pensar o seguinte, o que Salomão está dizendo? Para que Deus cumprisse a palavra que ele deu ao seu pai Davi, e que o anseio de Davi era o anseio do Salmo 132. Qual era o anseio de Davi no Salmo 132? Que Deus morasse, que Deus habitasse em Jerusalém. E como que ele iria habitar? Quando Salomão construísse um templo físico. Só que agora parece que Salomão está viajando na batatinha. Ele acabou de construir a casa, ele construiu o templo, e ele está dizendo em uma oração que Deus não pode habitar no templo que ele construiu, que era a vontade de Davi. Então parece que deu alguma coisa errada aqui. A questão é, por que Salomão está dizendo que Deus não pode habitar em um templo feito por mãos humanas? Porque ele não está falando da presença manifesta, ele está falando algo verdadeiro. Na onipresença de Deus, Deus não cabe aqui dentro, Deus não cabe no céu, Deus não cabe, cara, pensa, mano, Deus não é, cara, pensa comigo assim, Deus não é tipo assim, Deus, aí a criação, ou Deus, os anjos, a criação, os homens, não tem isso. Deus, ele está fora da criação, ele não é um primeiro e tem um segundo, não tem um segundo. Deus não foi criado. Quando Deus nasceu? Deus é, sempre foi, sempre será. Esse Deus enche tudo, tudo. Ele está na China, na África, ele está em qualquer lugar ao mesmo tempo.
E essa foi a crise de Santo Agostinho, quando ele leu o Salmo 139. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da sua presença? Se eu subir ao alto céu, lá tu estás. Se eu descer até o fundo do céu, se eu descer no inferno, Deus também está. Mano, quando ele leu isso, ele falou: eu vou me acertar com Deus agora, porque se Deus vai estar até no inferno, é melhor resolver minha vida com Ele nesse momento. Então muitas pessoas pensam que o inferno é um lugar onde Satanás reina, e ele tem uma rave, e nessa rave tem várias diabetes de biquíni cavado, e ele fica tocando música eletrônica, espetando a bunda das pessoas. Não, o inferno é preparado por Deus para Satanás e seus demônios e todos aqueles que se mantiveram rebeldes para sempre. E é a fúria, a ira do fogo de Deus atormentando o diabo para sempre. É a presença da ira de Deus. Ele pensou: mano, Deus está no inferno. Tem gente que pensa que no inferno não vai ter Deus, vai ter só o diabo. E ele ali é tipo meio que o milênio dele. Não. Então o salmista está dizendo: eu não tenho como fugir da sua presença, porque você é onipresente. E Salomão está corretíssimo quando ele diz: cara, como que você vai morar num prédio? Não dá para você morar num prédio. Mas aí, agora muda a chave. Olha isso aqui, 2 Crônicas 7. Abre aí comigo, rapidinho. Isso eu quero que você leia. 2 Crônicas 7. Olha o contraste. O mesmo Salomão está orando no mesmo lugar, no mesmo templo, em que ele acabou de dizer que era impossível que Deus habitasse ali. O mesmo Salomão, mesma oração. Olha isso. Quando Salomão terminou de orar, está aí? Quando ele terminou de orar, o que aconteceu? E depois que desceu o fogo, o que aconteceu? Consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória encheu o quê? Mudou. Agora ele está habitando. A glória encheu o templo de maneira que os sacerdotes não podiam entrar. Por que os sacerdotes não podem entrar? Porque a presença manifesta de Deus é física. Física. Tipo assim, física. Assim, física. Igual essa cadeira, igual esse chão. 2 corpos não habitam. Lembra disso? Quem estudou física? Não dá. Faltou aula de física? Não tinha como eles entrarem no prédio, porque tinha uma pessoa ali, Deus. Eu queria te perguntar: qual foi o último culto que você chegou e não conseguiu entrar no prédio da igreja, porque Deus estava lá? Acho que eu nunca vi isso. Isso Bob Sorg chama de glória objetiva. Existe a glória subjetiva. O que é uma glória subjetiva? Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Então ele é Deus em nós. Você está numa reunião e tem 10 pessoas. 5 saem daquela reunião falando: uau, que culto! Deus me tocou. 5 pessoas na mesma reunião: que bosta de reunião. Deus não estava lá. O que é isso? Uma glória subjetiva. A pessoa está desenvolvendo uma vida de oração, uma vida de leitura, uma vida de jejum. Obviamente ela se torna mais sensível à presença que está nela. As outras pessoas estão com problemas financeiros, problemas emocionais, lutas da vida. Elas estão com as suas emoções embotadas, sem sensibilidade para a presença. Mas a glória objetiva é quando Deus vem e até o maior inimigo de Deus vai saber que Deus veio. Não tem jeito, não tem chance. Lembra de Saul? Ele estava indo para matar Davi. Quando ele entra no raio da escola profética de Samuel em Ramá, os músicos estão ministrando a adoração profética. Saul fica peladão, humilhado pela glória da presença manifesta.
Ele entrou no raio de um campo, sabe? Deixa eu te falar uma coisa, meu amigo. Avivamento tem endereço, tem lugar geográfico. Você vai dizer: Deus está ali, naquela cidade, naquele prédio, naquele bairro. Deus está ali. Assim eram nos avivamentos de Gales. Quando as pessoas desciam na cidade, elas já começavam a chorar, ser convencidas de pecado, sem que tivesse um pregador sequer. Um pregador sequer. Em Brownsville, em Pensacola, uma igreja em 1995, uma Assembleia de Deus, teve um avivamento tão poderoso, que as pessoas chegavam nas reuniões, a reunião da noite, às 19 horas, eles acampavam ao redor da igreja, numa fila quilométrica, 5 da manhã. A cidade toda estava com acampamentos, com pessoas que passavam meses, semanas, para receber o toque de Deus, porque Deus estava ali. Tinha uma cidade vizinha de Simonton, de 700 habitantes. O pastor recebeu um toque de Deus, e o avivamento começou a acontecer em Simonton também. Então, milhares, imagina uma cidade com 700 habitantes, receber 20 mil visitantes por fim de semana. Eu quero te perguntar, qual foi a última vez que você viu isso no Brasil? Qual foi a última vez? Porque, mano, a gente não chegou nem em Pensacola. Deus habitar na terra significa o seguinte: qual é o máximo que a nossa geração pode ter de Deus nessa hora? Qual é o ambiente necessário para a gente ter o máximo da glória de Deus nesse dia? Como a gente precisa organizar a vida, como a gente precisa organizar nossas igrejas. Outra pergunta é: cara, você tem saudade disso? Nós precisamos ser feridos por uma saudade de algo que a gente nunca viu. A gente precisa sentir saudade de um lugar que a gente nunca foi, de uma experiência que a gente nunca teve. A gente lê na história, a gente lê na Bíblia, a gente lê os relatos, mas a nossa geração não tocou, mano, nem 0,1% disso. E a gente ainda consegue viver como se tudo tivesse legal. O padrão de igreja que a gente tem é de culto após culto, e a gente consegue viver nessa parada. Então tem um nível da presença de Deus, que é isso que eu estou querendo dizer. Vamos construir um lugar para que essa presença, sabe, a gente luta 10 anos para discipular uma pessoa, a gente luta 20 anos falando as mesmas coisas. Cara, em 5 segundos, se ele vier, ele muda tudo. O que a gente leva 50 anos tentando, em 5 segundos deu. Pergunta a Jacó qual foi a experiência dele. A gente não está vendo gente saindo mancando das reuniões. Eu sempre brinco: não confie em quem não manca. Se o cara está muito firme em si, é porque ele não foi quebrado pela presença de Deus, ele não foi humilhado pela presença de Deus, ele não viu a comparação entre a santidade dele e a pecaminosidade dele, ele não teve um encontro com a face daquele que queima. É sobre isso que eu estou tentando explicar para essa geração. Então nós vamos ver esse padrão em toda a Bíblia. Por exemplo, João 20:22 diz que Jesus soprou sobre os discípulos: recebei o Espírito Santo. E eles receberam o Espírito Santo. Mas em Atos 2, de repente veio do céu um som. Então teve um som, eles ouviram algo, teve um som, depois teve um vento. Eles sentiram o vento, e o vento encheu a casa, encheu o prédio, encheu o cenáculo, o upper room lá. Cara, encheu a parada, encheu tudo. E não encheu de maneira que só os discípulos perceberam as línguas de fogo, não. No versículo 6 de Atos 2 diz: quando o som foi ouvido pela multidão, a multidão se aglomerou e ficaram confusos, perplexos e admirados. Ou seja, os não crentes, a cidade de Jerusalém estava com todas as nações. Essas pessoas também viram. Eles viram que a presença manifesta de Deus estava ali. E sabe o que eu penso? Sabe por que a sombra de Pedro curava nos dias de Atos? Não é porque tem um dom de sombra curar, é porque a sombra do Onipotente estava sobre Jerusalém. Sabe, o trono de Deus ficou baixinho.
O trono de Deus, diz Ezequiel, que é igual a cadeira do Dr. Xavier. Ele tem rodas. Então viaja comigo aqui. Satanás foi acusar Jó, certo? Só que Satanás não pode entrar no Monte Santo do Senhor, porque ele é iníquo. Então o que aconteceu? O trono de Deus desceu até o segundo céu e montou-se uma corte judicial. E está ali o advogado de acusação, Satanás, está Deus e Jó que está sendo acusado. Então o trono de Deus se move como rodas. Salmo 22, 3 diz que Deus habita no meio dos terrilas, dos louvores, dos cantos proféticos do seu povo. Então existe uma expressão de louvor que é cantar aquilo que você está vendo no trono, que cria uma base para que Deus seja entronizado nas nossas congregações, onde o trono de Deus vai ser baixo. Vamos lá, alguém comigo, por favor. Alguém precisa ficar com fome. Tem mais do que cultos e música. E é isso que aconteceu. Faça um comparativo entre Ezequiel. O Ezequiel 1,4 diz: olhei, e eis que do norte vinha um vento tempestuoso, e uma grande nuvem com fogo, rodeada ao redor do trono de Deus. Ezequiel 1,24. Quando eles andaram, ouvi um som das asas dos anjos que batiam. E nós vamos ver esse padrão em Atos. O trono de Deus desceu. Tinha vento, que fala do ministério dos anjos. Tinha fogo, que fala da pureza de Deus. Tinha o vinho, diz que eles ficaram chapados. Como a gente brincava no passado, o boteco de Joel, meu amigo. É vinho novo. 9 horas da manhã. Sabe, quem ora em línguas não parece que está bêbado. Eles deviam estar embriagados no Espírito, caindo no poder de Deus, rolando de rir no poder de Deus. E as pessoas falaram: estão bêbados. E Pedro toma a palavra e diz: não, isso é o que disse Joel, isso é aquilo. Nós precisamos dizer isso de novo: isso é aquilo. Porque o que a gente tem, a gente está dizendo: isso não é aquilo. As pessoas precisam entrar nas nossas reuniões e falar: ah, isso é aquilo. Isso é aquilo que eu estou procurando há 20 anos. Isso é aquilo que eu li em Gales. Isso é aquilo que eu li em Azusa. Isso é aquilo que eu li nos Atos dos Apóstolos. Isso é aquilo. Isso é aquilo. Vinho novo, vento, ministério angelical, ministério de cura, fogo, zelo, paixão, a presença de Deus física, a glória objetiva de Deus nas nossas cidades. De maneira que até aqueles que não creem passam a crer, aqueles que odiavam a Deus passam a amar, e aqueles que ficam firmes contra, morrem. Você não sai ileso quando Deus está. Pergunte a Ananias e Safira. O mesmo Espírito Santo que batizou os 120 é o mesmo Espírito Santo que mata aqueles que mentem. Sabe por que as pessoas estão fazendo coisas terríveis no meio da congregação e nada acontece? Porque a chave da energia está desligada. Não tem alta tensão na casa. E quando a gente está falando que Deus quer habitar, é desse jeito. Imagina, cara, a casa é dele. Ele quer a casa dele do jeito dele. E não é a gente que vai fazer ele se adaptar. Nós é que temos que nos adaptar à casa dele. É dele. Ele quer a mesa em um lugar, ele quer a geladeira em um lugar, ele quer a cama de um lugar, ele quer a limpeza de um jeito. A casa é dele. Então tem que ser do jeito dele. Não pode fazer a igreja do jeito que quer. Precisa olhar para a planta. A gente não tem que olhar para Atos, a gente não tem que olhar para a Reforma, a gente tem que olhar para o céu. Como é o céu? O céu, ele é o centro. No céu todos estão olhando para ele. No céu as pessoas estão colocando a coroa aos pés dele. E por que a gente olha para Atos ou para a Reforma? É porque essas pessoas olharam para o céu. Mas a gente pode olhar a planta original. Você está comigo nisso? Cara, foi isso que Davi fez quando ele fala do Salmo 132. Cara, eu não quero mais esboço. Foi isso que ele fez.
Lembra-te de Davi e das suas aflições, de como fez voto e jurou ao poderoso de Jacó: não entrarei na casa em que moro, não deitarei na cama em que durmo, não darei descanso às minhas pálpebras. Sabe o que Davi está falando? Eu vou fazer guerra contra o espírito dessa era. Enquanto Deus não tem um lugar para descansar, eu vou fazer guerra contra o meu conforto, eu vou fazer guerra contra a minha carne, eu vou fazer guerra contra, sabe, tudo aquilo que eu tenho de riqueza. Um rei cheio de riquezas, cheio de poderes, cheio de responsabilidades, cheio de inimigos ao seu redor, ele decide que ele vai deixar uma ferida consumir a vida dele. É uma ferida de amor, é uma ferida de saudade. Deus não está morando em Jerusalém, e ele está preocupado em ter um lugar na terra, ou um tipo de pessoa na terra, que possa conviver com um Deus que é inacessível. Pensa, cara, por bem menos pessoas morreram. 50.000 homens olharam para a arca e morreram na hora. Davi sabia que ele estava lidando com algo terrível, e que para Deus morar ali, e cara, o que ele fez é loucura. Ele coloca uma arca, o trono de Deus, no centro da cidade, sem véu. Sem véu. Sem véu. Sabe por que ele faz isso? Porque Davi se torna um padrão de um sacerdócio de Melquisedeque. Ele era um rei que funcionava como um sacerdote, e um sacerdote que funcionava como rei. Nenhum outro homem na antiga aliança, ou no primeiro pacto, fez isso. E sabe por que Davi conseguiu isso? Porque ele viu o céu. Salmo 110, ele viu: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu coloque os meus inimigos por estrado dos seus pés. E ele disse: esse é Melquisedeque. Cristo é um sacerdócio diferente do sacerdócio levítico. Cristo nem era levita, ele era da tribo de Judá. E Davi viu a revelação de que o Filho de Deus é um sumo sacerdote numa outra ordem. Então ele começou a copiar o sacerdócio celestial. Ele começou a copiar a planta do céu. E ele foi ferido. Essa era a sua aflição. Eu preciso de um padrão de gente. Então Davi estabelece aquilo que eu chamo de estatuto. O estatuto de obreiros. Se você quer ser um obreiro que quer construir um lugar para a presença de Deus, eu vou te dizer o estatuto de Davi. Salmo 15. Ele diz assim para os obreiros, a reunião de liderança de Davi. Ele está dizendo para os obreiros: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem pode morar no seu santo monte, no lugar da sua presença? Aquele que vive com integridade, pratica a justiça e fala a verdade de coração. 3 coisas: integridade, pratica a justiça e fala a verdade de coração. Integridade não é ser somente honesto. Integridade tem a ver com ser todo para Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Vamos pensar. Tem uma geração inteira querendo ser feliz no emprego. Ela tem um emprego e ela vai ficar frustrada porque o emprego dela é uma bosta. E aí ela fica em crise, e aí ela fala assim: nossa, eu não consigo amar Jesus nesse emprego. Esse emprego é ruim, eu não consigo servir a Deus. Aí tem uma outra geração que ela só consegue amar Jesus se estiver no ministério. Eu sou missionário, então agora eu estou apaixonado. Aí um dia dá errado, ela não consegue levantar sustento, ela precisa voltar para o mercado de trabalho, ela desvia. Sabe por que isso acontece? Porque ela não é integral. Ela não é para Deus sempre. Então, cara, se você está lá no seu emprego, você é faxineiro. Sabe o que a Bíblia fala? Trabalhe para o seu patrão como se ele fosse Jesus. Não limpa o chão de qualquer jeito. Limpa como se você estivesse limpando. Cara, Jesus vai passar aqui agora. Sabe, os puritanos, eles faziam cadeiras. E sabe qual era a parte que eles mais cuidavam na cadeira? De baixo, onde ninguém via. Sabe por que eles faziam isso? Corendel, perante a face. Deus vê embaixo. Seja integral. Ame Jesus. Sabe, Deus não te fez para ser feliz no seu emprego. Deus te fez para ser feliz em Deus. E aí não importa se você está em missões, se você está num escritório, se você é office boy, não importa. Não importa.
Davi está atrás de gente que é íntegra, que é inteira para Deus, sabe? Não tem, não, aqui eu não sou de Deus, aqui eu sou de Deus. Não, você é espiritual sempre, e tudo que você faz é espiritual. É por isso que a gente tem uma geração que é engolida quando vai para a universidade. Por isso que a gente tem uma geração que não tem amigos não crente. Porque a gente pensa que o demônio da pessoa pega na gente. Mas sabe por que pega em você? Porque você tem uma vida dicotomizada. Você tem a vida da religião e a vida fora. E na vida fora você não tem Jesus. Ou seja, você não leva Jesus para a sua vida fora. Porque se você levar Jesus sempre, você pode andar com bêbado, com drogado, com prostituta, porque Jesus fazia isso. E não era afetado, ele afetava. Por isso que a gente tem uma geração de crente chata pra caramba, que só fala verborreia. Ai, tá amarrado. Ai, Deus me livre. Ai, sangue de Jesus. Ai, não sei o que. Cara, é chato o crente, é muito chato. Tem todo um dicionário para entender. E a gente vai se afastando do perdido, do quebrado. A gente não transmite a presença. Eles precisam ter sabe, o Bill Johnson fala, a igreja tem uma dívida com o mundo, demonstrar a presença de Deus. Mas como que a gente vai demonstrar a presença se a gente não consegue chegar perto das pessoas? A gente tem uma bolha. A gente cria os nossos jovens numa bolha. Davi está atrás de gente inteira. Depois ele diz, aquele que pratica a justiça. O que é justiça? Fazer o que é reto. Andar em santidade. Mano, quebra o computador. Tira a internet, o celular, usa ele só para ligar. E aí você vai parar de ver pornografia. Não dá mais para ficar se masturbando a vida inteira. Tem que ser violento. Tem que arrancar um olho para entrar no reino. João Batista disse, Jesus diz, desde os dias de João até agora, o reino de Deus é tomado pelos violentos. Cria cercas ao seu redor. Cria cercas para confessar. Não é confessar o pecado não, é confessar a tentação, que ainda não é o pecado. Abre vida, anda na luz. Faz isso. Pratica a santidade, a retidão. E ele diz, aquele que fala a verdade de coração. Sabe o que é isso? Nós temos uma cultura de falar mal das pessoas para os outros. A gente não fala mal das pessoas para as pessoas. Deus não pode habitar num lugar onde tem maledicência. Nós temos uma cultura de não resolver problemas. Nós olhamos a pessoa nos ferir, nós olhamos a pessoa fazer coisas que vão contra os valores do reino, mas a gente não fala com a pessoa, a gente fala com o outro. Por isso que Davi disse, quão bom e quão agradável que os irmãos vivam em união. Sabe o que significa isso no hebraico? Aqueles que constroem debaixo do mesmo teto. Quem é casado sabe, é difícil construir debaixo do mesmo teto, porque você se junta com uma pessoa que não é igual a você, que viveu a vida inteira valores, culturas, meios diferentes de você. Só que agora você está casado, você briga e não pode ir embora, dorme na mesma cama. Igreja é a mesma coisa. Você fica e resolve o problema, porque nesse lugar onde as pessoas vivem em comunhão, onde é agradável o relacionamento, a Bíblia fala que Deus vai ordenar a bênção. Você não vai pedir bênção, Deus é que vai dar uma ordem para aquela terra, porque vocês estão construindo juntos, em luz, em verdade, em amor. É muito mais prático do que você imagina. Não é só ficar aqui cantando e esperar uma purpurina cair. Tem uma vida real para se tornar alguém que vai construir o lugar para que a glória objetiva de Deus venha.